que hoje tem console, né? Vai ser um pouco complicado, mas ela gostaria muito de participar. Acho que a professora Gladys, né, que está na vice-direção. A professora Sandra está por aqui, deve estar no console também, né? Isso, a professora Sandra está no console. Ok, então obrigado, viu, pela participação aí, professora, Eu que em agradeço. nome do IED. Aqui da nossa parte, né, a gente tem aqui o professor Delano, que é o coordenador de avaliação, o professor Paulo, que é o presidente da CPA, temos aí o pessoal da DAI também aqui no apoio, eu não vi direito quem tá, tem Juni, tem Maria Lúcia, tem Matheus, que é o pessoal que trabalha diretamente, né, com a gente nessa parte de avaliação. E aí, nossa conversa de hoje é para apresentar, né, o que que a gente faz em conjunto com a CPA, a DAI em conjunto com a CPA, tem nossos estudos, é, tem nossos projetos em andamento. Então, a ideia hoje é mostrar um pouquinho o que que a gente está fazendo, mostrar um pouco o que que a CPA faz, como funciona, né? As nossas pesquisas em desenvolvimento e compartilhar com vocês os resultados. E geralmente é um momento bem bacana, né? Esse do Avalia, que a gente consegue aproveitar bastante. Inclusive, já tá gravando? Já tá gravando, né, Maria Lúcia? Já Está tá. sim, Ok, Guilherme. obrigado. Obrigado, Rafa. Então a gente depois vai disponibilizar essa gravação também para ficar lá no canal da CPA, fica aqui no canal do Teams, né, para a gente ter esse registro. Acho que é bacana para quem não puder entrar, né, quem quiser depois ver as apresentações, que a gente vai passar bastante coisa. E já adiantando sobre isso também, a apresentação a gente já até passou, né, para o IEL, para a questão de acessibilidade, mas depois a gente vai fazer um play bonitinho, um e-mail com todos os materiais, porque como o nosso tempo também é curto, né, assim, no sentido de tanta informação que a gente tem, o professor Delano que vai passar pelos resultados, ele vai ter que correr um pouquinho, porque são muitos cursos no IED, né, é muita coisa. Então, mas aí fiquem tranquilos, a gente vai passar tudo para vocês se debruçarem, e depois a gente fica também à disposição para discutir mais os resultados, né, tá aí em contato com vocês, porque a ideia é justamente essa, estreitar esse laço da gestão com a parte mais acadêmica, certo? Então, passar a palavra rapidinho para o professor Paulo, para o professor Delano, só para, né, a gente começar. E aí, se não tiver nenhum problema, professora Gladys, para a gente também depois começar a apresentação. Tranquilo, fica à vontade. Paulo, então? Boa tarde. Obrigado, Guilherme. A gente vai fazer diferente dessa vez? Ou a gente faz aquela Não, projeção? do mesmo jeito. Isso. Você consegue, Delano, projetar para gente? Eu Pode projeto projetar. aqui. Eu passo aqui para o Paulo. Vou deixar. Deixa eu compartilhar minha tela, pessoal. Está compartilhando? Assim, muito obrigado. É isso. Então, eu desejo que todas e todos sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Paulo Lima Júnior e eu estou presidente da CPA, da Comissão Própria de Avaliação, que é um dos espaços da instituição onde se dá a autoavaliação na Universidade de Brasília. Em todas as outras instituições federais, porque essa CPA ela é estabelecida por lei federal. Eu vou ficar então encarregado da primeira parte da apresentação. Como a gente tem um intérprete, se por algum motivo eu estiver falando rápido demais, ou qualquer um de nós, por favor, nos interrompa. Então, mas cabe a mim a apresentação rapidamente da CPA e dos indicadores de avaliação. Vou fazer isso da forma mais breve possível para que o professor Delano tenha condições de, né, com qualidade, apresentar os indicadores dos cursos, que aqui são vários. Bem, a CPA foi criada
mas ela é regulamentada hoje pela Resolução Consume 49 de 2021, mas ela é anterior a isso, e ela tem essas atribuições que aí estão. Elaborar e implementar o plano de avaliação institucional, promover e coordenar os processos internos de avaliação institucional, apoiar os procedimentos de avaliação externa, definir mecanismos de aproximação com as unidades acadêmicas e administrativas, garantir que o processo de avaliação institucional tenha como objetivo o cumprimento da missão institucional da Universidade de Brasília. É isso. Eu vou evitar os slides, por causa da, né? A informação está disponível por escrito. Essa é a composição atual da CPA. Ela é composta de maneira bastante paritária por representantes de todos os segmentos da universidade e da sociedade civil. Pode passar, Dana. Aqui a gente tem alguns marcos históricos da história da CPA. Em 2002, já havia uma comissão interna de avaliação institucional na UNB. Em 2004, a comissão própria de avaliação é instituída atendendo a portaria MEC, essa daí, de 2004, a portaria dos sinais. Em 2006, começa a elaboração dos relatórios de autoavaliação do padrão dos sinais. Existe um padrão específico. A propósito, nós somos, então, responsáveis pela aprovação desse relatório de autoavaliação, que é um relatório público, que está disponível no site da CPA, que todos devem conhecer, é importante que conheçamos. Ele guarda a memória da experiência de autoavaliação da Universidade de Brasília. Então, desde o ano de 2006, esses relatórios foram produzidos e estão disponíveis. Devem estar disponíveis no site, não verifiquei se tem algum faltando, mas devem estar disponíveis no site mesmo desde 2006. Esses relatórios que apresentam uma visão geral da universidade e apontam caminhos, questões que a universidade precisa aprimorar de um ano para o outro. E esse relatório é muito importante dentro dos sinais, que é o Sistema de Avaliação da Educação Superior. Em 2021, houve uma reformulação da CPA com as atribuições e a composição atual. Aí está a capa do relatório, do plano de autoavaliação, mas o relatório tem uma estética, enfim, também muito bonita, muito parecida. E os objetivos do nosso plano de avaliação vigente, que está terminando agora, melhor, terminou, né? E nós elaboraremos um próximo, para a próxima trienal. Os objetivos são os seguintes. Foram os seguintes: ampliar a participação da comunidade acadêmica. Bem, são esses que estão aí. Nós podemos ler, tá bom? Agora sim. Por favor, Dan, pode passar. Aí estão os relatórios de autoavaliação e também estão disponíveis no site para consulta. Recomendo que consulta. A CPA realiza, há muitos anos já, consulta à comunidade acadêmica. Nessa consulta, nós fazemos um formulário e disparamos o formulário para que várias pessoas possam responder. No total, nós recebemos quase 1.200 respostas. Dessas, 85 foram respostas do Instituto de Letras, 49 discentes, 29 docentes e 7 técnicos. Eu não sei o quanto que isso representa no Instituto de Letras, agora não tenho essa informação, de quantos docentes vocês são, mas me parece uma participação importante, né? Nós temos 29 docentes, o universo deve ultrapassar um pouco uma centena, não sei. Quantos docentes vocês têm, professora Vanessa? Nós temos cerca de 200. 200? Entre efetivos e substitutos e voluntários. 30 de 200 é uma quantidade interessante. Os discentes aqui estão muito poucos, né? Perto do total, mas 30 de 200... Discentes, nós temos cerca de 3.000. Está bem baixa a participação, eu acho. Baixo. Quase 10% da Universidade de Brasília. Impressionante. Mas então, essas são as respostas dadas, alguns destaques das respostas dadas pelo público do Instituto de Letras. Então, de maneira geral, a CPA é bastante conhecida. Nossa, que interessante. Eu quase nunca discuto esses dados, porque eles sempre são muito poucos e as respostas são um pouco frustrantes. Mas eu estou positivamente impressionado
Então, os dados estão mostrando, além da participação, uma participação substancial, né, do corpo docente do IEL, muitas pessoas da comunidade do Instituto de Letras conhecem já o trabalho da CPA. É isso. Então, tá, vamos aos indicadores de qualidade. Eles são importantes para a gente interpretar os dados que o professor Delano vai apresentar. O primeiro índice geral de cursos, todos devem conhecer, talvez não com esse nome, mas esse é o nome dele, o IGC. É um indicador de avaliação institucional calculado anualmente para a Universidade de Brasília. Quando uma instituição de ensino superior recebe uma nota 4, um conceito, né? Conceito 5, 4, 3, enfim. Esse conceito se refere ao IGC. E o IGC é um valor, na verdade, é uma escala, ele varia continuamente de 0 a 5, e ele tem uma regra de arredondamento que vai produzir aquele conceito que algumas universidades estampam no outdoor, né? E o conceito atual da UNB é 5. Mas mesmo quando o conceito foi 4, ele não foi um 4 muito longe de 5. Então é importante saber que consistentemente, ao longo dos últimos muitos anos, a Universidade de Brasília tem uma nota que fica no limiar da transição de 4 para 5, sendo muito sensível a alguns indicadores. Por isso também a gente se preocupa muito com a avaliação externa, né? Porque dependendo de como a gente faz o nosso trabalho, de como as variáveis são codificadas, de como a universidade informa os dados, tudo isso pode afetar esse índice geral de cursos. E por mais que objetivamente a diferença de, sei lá, 4,0 alguma coisa, uma diferença nos milésimos seja muito pequena, objetivamente, politicamente, quando o conceito da universidade cai de 5 para 4 por uma questão de arredondamento, isso tem um impacto muito negativo para a universidade. E então isso é uma preocupação para a gente, enquanto universidade, certo? Por favor, professor Delano. O conceito geral de cursos, ele é composto por várias coisas. Eu não podia repetir esse comentário antes, mas vou fazer daqui para frente. E um deles é o conceito que os cursos recebem individualmente. Então, o conceito que a universidade recebe depende diretamente do conceito dos cursos. E é isso que a gente vai discutir na nossa reunião de hoje. O primeiro conceito que os cursos recebem ele é chamado CPC, Conceito Preliminar de Cursos, o decurso. Ele também é uma escala, então ele varia continuamente de 0 a 5, e ele tem a seguinte composição. Ele leva em consideração o desempenho do ENAD dos estudantes, o valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso, que está armazenado em um indicador chamado IDD, uma avaliação do corpo docente em função de algumas variáveis disponíveis e enfim, a percepção dos discentes sobre as condições do processo formativo, que está no questionário do estudante, que é um questionário que compõe o ENAD, certo? Essas variáveis todas, segundo essa proporção aí, vão dar uma nota para o curso. Cada curso, né, a cada 3 anos, os estudantes vão ser convidados a participar do ENAD e esse conceito vai poder ser atualizado, certo? Como vocês podem ver, a nota bruta do ENAD corresponde a 20%. Esse valor agregado, que eu já vou explicar como funciona, ele corresponde a 35%. O corpo docente, que a gente costuma ser muito bem avaliado nesse indicador, vale 30%, e a percepção que o discente tem sobre as condições do processo formativo, 15%. É importante destacar que está tudo baseado, então, na percepção que os discentes têm e no desempenho deles no ENAD. Então, em grande parte, os indicadores todos vêm de informações coletadas no momento do ENAD. Certo? A gente vai voltar a essa discussão também ao longo do caminho. Às vezes, por vários motivos, porque são interpelados ou porque entendem que é estratégico, os cursos decidem solicitar uma reavaliação, uma revisão da avaliação. E, por isso, recebem uma visita em loco. Quando a nota é muito baixa, a visita em loco é automática, é obrigatória, né? Mas, às vezes, o curso recebeu nota 4 e ele não concorda, ele entende que deveria receber nota 5. Nesse caso, vai ser disparado o processo da visita em loco. E os critérios de avaliação são totalmente diferentes, certo? A avaliação vai ser feita por um preenchimento de uma ficha, que a gente vai ver como é, e que é feita pela equipe que vem visitar, podendo manter a nota ou podendo aumentar a nota. Eu não sei se pode diminuir, você tem caso de diminuir a nota, né? Para a minha conversa, depois eu peço que o professor Delano responder essa, que ele vai saber.
Mas é isso. Então, como vocês podem ver aí, ó, o que conta são uma avaliação, não na perspectiva do discente, mas na perspectiva dos nossos pares de outra instituição. A avaliação da organização didático-pedagógica do curso, do corpo docente e tutorial e da infraestrutura, que geralmente nós temos mal avaliada, certo? É isso. Aqui estão os anos de realização do ENAD, né? Então, os cursos são organizados por grandes áreas de conhecimento. E agora não sei onde nós estamos aqui nos cursos do Instituto de Letras, mas, enfim, a gente pode descobrir em algum momento. Eu vou seguir a apresentação para a gente ocupar o nosso tempo, tá? Por favor. O conceito ENAD é um outro conceito que costuma ser publicado na imprensa. É um conceito que diz respeito somente ao desempenho dos estudantes no ENAD, o desempenho bruto dos estudantes no ENAD. Então, o CPC, que é o conceito preliminar de curso, ou o conceito de curso, eles podem ser divergentes com relação ao conceito ENAD, certo? Só para a gente não se confundir com essas siglas todas. E o ENAD, em todas as suas aplicações, ele vai ser composto por 20% de questões de formação geral, e 75% de componente específico, certo? Isso. Aqui a gente tem uma explicação do processo de padronização, que é o seguinte, né? Como que a gente faz para colocar tantas informações diferentes, como, por exemplo, o percentual de docentes com doutorado, percentual de docentes com dedicação exclusiva, quantidade de itens que foram, digamos assim, que tiveram a resposta correta pelos estudantes na avaliação do ENAD. Então, o sistema, ele pega várias informações muito diferentes. E ele precisa somar isso, juntar, e ele faz isso padronizando essas informações. Então, a primeira coisa que se faz é colocar a informação disponível, seja ela o desempenho dos estudantes na prova do ENAD, certo? É colocar isso numa escala de 0 a 5, eliminar os extremos, e a partir daí a gente consegue somar coisas, somar essas coisas com aquelas ponderações que foram indicadas ali no começo. Depois que tudo isso foi somado, essa escala de 0 a 5 vai ser arredondada de acordo com essa tabela, produzindo um conceito. Por exemplo, no caso do conceito da universidade. Então, como vocês podem ver, a transição do 4 para o 5 se dá em 3,945. É aproximadamente essa a nota contínua da Universidade de Brasília ao longo da história, com variações usuais nos décimos, às vezes nos milésimos. Né? E é por isso que, às vezes, o conceito pode subir ou cair, mas, na verdade, ele está flutuando linear. E é importante a gente levar isso em consideração, porque a gente vai olhar agora para os indicadores do curso de letras e do Instituto de Letras, e é importante saber como que esses dados são produzidos, né, para que a gente possa interpretá-los e tomar decisões do ponto de vista, para que a gestão possa tomar decisões estratégicas informais. Aqui é o IDD, que é a forma como o sistema mede a contribuição que o curso dá para o discente. É uma técnica é um método que faz muito sentido conceitualmente, que não beneficia a Universidade de Brasília, por causa que a gente vai ver já, mas faz sentido, a gente vai ver que faz sentido. A ideia consiste, ou a proposta consiste em reconhecer que o desempenho do estudante no final de um curso de graduação depende sempre, em parte, das suas condições de ingresso. Estudantes que entraram com um desempenho muito elevado no Enem, por exemplo, né, que é o caso, eles provavelmente quer dizer, não vale para todo mundo, vale estatisticamente, certo? Mas eles provavelmente terão um desempenho mais elevado no ENAD. O que o sistema faz é fazer uma regressão linear do desempenho no ENAD contra o desempenho no Enem, que no gráfico é mais ou menos isso aqui. Se a gente fosse pôr num gráfico bidimensional, ele teria essa cara, mais ou menos. Então quer dizer que a gente vai ajustar uma reta. Né? Como vocês podem ver, a nuvem de pontos de indivíduos está bem distribuída em torno dessa. E essa reta dá para a gente uma ideia de qual que é o tamanho do efeito do Enem, do desempenho do Enem sobre o desempenho do ENAD. O IDD, ele consiste na soma dos desvios, de alguma maneira, dos desvios ao quadrado, certo? Enfim, vou colocar a soma dos desvios. Vocês estão aí ainda? Alguma coisa aconteceu no meu computador? Então sim, estou vendo vocês.
Então, assim, o IDD, ele consiste na soma dos desvios. Então, quanto mais os estudantes estiverem desempenhando acima daquilo que é esperado para eles, dado o desempenho que eles apresentaram no momento do ingresso, no Enem, maior vai ser considerada a contribuição que o curso está dando, o efeito do curso sobre o desempenho do estudante. Ocorre que, como a nossa instituição é uma instituição de alta concorrência, o desempenho de ingresso do nosso estudante é mais alto, em geral, né? Então, as nossas notas de corte são mais elevadas que universidades e outras instituições da região, né, onde a gente está. Então, como resultado disso, o nosso IDD costuma ser mais baixo, certo? É isso. Acho que eu já expliquei tudo. Esses são os indicadores. Agora, o professor Delano deve falar sobre os resultados do Instituto de Letras. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Bom, gente, eu vou então entrar um pouquinho nessa questão dos resultados do estudo de letras, tá? Bom, primeiro assim, para justificar por que a gente faz essa escolha de trabalhar com a unidade acadêmica ao invés de somente com os cursos, né? Tradicionalmente se faz esse estudo pelos cursos específicos, né? Mas só que muitas vezes as fragilidades e potencialidades dos cursos dentro de uma mesma unidade são comuns, né? Então, se a gente talvez, do ponto de vista da gestão, atacasse essas questões de forma mais conjunta dentro da unidade acadêmica, possivelmente teria um resultado mais interessante do que atacar curso a curso, né, os seus problemas, suas fragilidades, as questões que têm que ser resolvidas. Por isso a gente faz a proposta de um estudo por unidade acadêmica, tá certo? Como o Guilherme falou no começo, o IL é enorme, tem muitos cursos, tá certo? E aqui essa tabela traz um pouco das notas obtidas pelo IL ao longo de alguns anos, né? Então tem o Conceito ENAD, tem o CPC, tem o CC, tem DD de alguns cursos. Na hora que a gente entra no EMEC, inclusive, depois os coordenadores podem me confirmar, por favor, né, que já existe indicação de várias visitas obrigatórias no IL, né? Então eu tenho japonês com visita obrigatória, espanhol, tal. Eu tenho vários cursos com visitas já obrigatórias. Eu só não sei se elas já estão agendadas, né? Se talvez algum coordenador pudesse indicar, eu não sei, porque no EMEC para nós não aparece, elas já estão agendadas. Não, nós não temos conhecimento de agendamento ainda. Tá, então elas estão indicadas mesmo como obrigatórias para o próximo ato. Imagino que aconteça ao longo desse ano, então, essa marcação. Tá. Porque eu digo isso até, professoras, porque o DEG faz um trabalho muito próximo com essas visitas, né? Então, tem um atendimento que é feito, tá, uma preparação toda, e aí, quando tiver essa marcação, para poder se organizar para esse aspecto, acho que é muito importante. Ok, obrigado. Certo. Bom, aí eu queria discutir um pouquinho com relação ao questionário do estudante. Por que eu chamo atenção para isso? Apesar de parecer uma nota pequena, né, 15% do CPC, mas não é uma nota desconsiderável. Ela vai do item 27 até o 68 e ela usa aquela escala Likert, né, do discordo totalmente e vai até o concordo totalmente. E ela é organizada com as dimensões muito próximas das dimensões que são analisadas na visita em loco. A organização didático-pedagógica, a infraestrutura e instalações, e aí tem uma que não aparece na visita em loco, mas com certeza ela é questionada com relação aos estudantes, que são as oportunidades de ampliação na formação acadêmica e profissional. Então, nas conversas que os avaliadores têm com os estudantes, né, com os estudantes de cada curso, eles acabam buscando essas coisas. E é interessante como alguns desses pontos poderiam ser monitorados. Eu não sei se o IEL já faz isso, tá certo? Mas algumas unidades acadêmicas já estão monitorando alguns desses itens ao longo do tempo, que é uma coisa interessante, porque, como o Paulo falou, o estudante ele faz uma prova, o ENAD, e nesse mesmo dia é feito esse questionário. Quer dizer, ele só pensa em alguma dessas questões nesse momento. E aí pode parecer bobagem, mas assim, ele pode ter passado 4 anos e não se tocado por algumas questões que ele passou ao longo de toda a sua formação. E às vezes, por um momento, uma desavença, alguma questão, acaba mostrando negativamente para o INEP coisas que, na verdade, não estão presentes no curso. Eu vou indicar alguns pontos, né, que para alguns cursos são bem destacados,
no caso do IEL, algumas coisas ficaram bem interessantes. Então, eu acho que vai chamar atenção para isso. Mas o importante é, eu posso monitorar muito desses itens ao longo do processo formativo, sem ter que esperar exatamente o ENAD acontecer, para saber qual que vai ser a percepção do meu estudante com relação ao meu curso, tá certo? Então, eu pego, por exemplo, como exemplo aqui o item 28. Né? Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional? Bom, quando está concordo, né, a tendência é ficar mais azulzinho o gráfico, tá certo? Então, eu percebo que dos cursos que nós conseguimos obter as informações aqui, de forma geral, eu tenho uma tendência mais ao azul, tá? Com uma exceção aqui ou outra, que é sem resposta, no caso do língua portuguesa, né, e a distância, mas de forma geral eu tenho uma tendência para o azul. Ou seja, parece interessante esse item. Assim, os alunos estão tendo uma percepção boa desse item com relação ao seu processo formativo. No item 29, as metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas? Eu sei que os itens do ENAD têm várias questões, né, por trás disso aí, né? Muitos questionam a validade desses itens, mas o fato é que esses são os itens que são colocados para os estudantes. Eu posso até discordar do item, se ele realmente traz essa informação que eu quero, mas é um item que é colocado para o estudante. Novamente, a tendência do azul que eu tenho no IL me mostra que os alunos estão tendo uma percepção boa com relação a isso, ok? 40. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação? Novamente, eu tenho uma tendência para o azul, mas é um pouco menor do que os outros. Pode ser um ponto que a gente pode melhorar em outras avaliações, tá certo? Mas a gente tem uma tendência a ser mais azul do que a outra cor, né? Mais marrom. No item 41, é um item que chama atenção, e no IEL parece que acontece para alguns cursos de forma muito diferente de curso para curso, olha só. A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes? Eu fui coordenador de curso, tá certo? Então, a percepção dos estudantes sobre isso é muito interessante, porque eles acham que o coordenador tem que estar full time para eles ali, resolvendo todos os pepinos que aparecem. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque nós temos outras atividades acadêmicas e profissionais dentro da universidade. Então, assim, mostra que dentro do meu instituto tem uma variação muito grande sobre a percepção do que eu tenho com relação ao que seria estar disponível para a unidade acadêmica, tá certo? Então, eu trouxe apenas 4 itens para mostrar assim, o quanto a gente pode melhorar alguns itens, talvez, com algum tipo de processo formativo, de repente com uma conversa, alguns encontros com os alunos, tá certo? A coordenação fazendo isso mais próximo, talvez esses itens melhorem em outras avaliações. De forma geral, ele está interessante nesses itens, mas, claro, a gente sempre pode avançar com relação a isso. Quando eu comparo o IEL com outras unidades acadêmicas, eu, inclusive, percebo que o IEL está bem posicionado com relação a isso, tá certo? Nos outros avalias, eu tenho situações de curso onde vários desses itens aparecem de forma diferente. E aí a gente entra no CPC, né, que é justamente esse conceito preliminar de curso. Né? Então, eu tenho dados de 2014, 2017, né, que estão disponíveis. Os últimos dados ainda não estão disponíveis, tá? Então, o fechado que nós temos é até 2017. E aí, pelos CPCs, aí chama atenção pelas notas, 3, 4, 3, 3, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem, por isso que a gente chama atenção. Como boa parte dessa nota vem dos estudantes de alguma forma, eu tenho de ver como que eu posso, nessa avaliação dos estudantes, tentar melhorar essas notas. O IEL, quando eu vou para as visitas em loco, eu tenho avaliações excelentes, tá certo? Mas, na percepção dos estudantes, até 2017, eu não tenho um dado novo, porque ele ainda não foi disponibilizado, tá certo? 2022, eu não tenho ele ainda, mas até esse momento, que eu tenho 17, eu tenho avaliações que poderiam ser melhor, tá certo? E aí, será que elas já mudaram no próximo ano? A gente vai ver agora, tá certo? Assim que eles foram divulgados, mas são pontos que chamam atenção. Assim, o que nós podemos fazer para, na percepção dos estudantes, tentar avançar com relação a essas notas, tá certo? A gente traz um pouco sobre indicadores de fluxo aqui também, tá certo? Com relação à evasão, tempo de permanência, tá certo? Eu vou passar para os dados logo, não vou deter o texto, mas é só uma comparação que a gente faz com a universidade e com os outros cursos, né, no país, né? Sempre, né, instituições
públicas, federais públicas. Eu estou comparando sempre o curso de letras espanhol com outros cursos em instituições públicas federais, tá? Então, em relação a tempo de permanência, taxa de conclusão e taxa de desistência, eu tenho uma pequena diferença, mas parece que está dentro do esperado. Posso fazer um teste para ver se tem uma grande diferença, mas o padrão parece interessante. Quando eu olho para francês, eu tenho um deslocamento diferente com relação ao francês, e aí eu posso depois dar uma olhada com relação a isso. Esses estudos com relação a indicadores de fluxos são dados que podem ser disponibilizados através da DAIM, tá? Vocês podem solicitar, de repente, alguma análise específica para o curso de vocês, e a gente, em conjunto, pode disponibilizar esses dados e fazer análises compartilhadas, tá ok? Apresento os outros cursos. Eu não apresentarei todos os cursos do IEL, como são muitos cursos, e alguns têm algumas questões com relação ao nome e código do curso, então eu trouxe só alguns como exemplos, né? Então, por exemplo, no caso de francês, para nossos professores, eu tenho uma taxa de permanência muito grande comparado com outros cursos, uma taxa de conclusão acumulada melhor do que do Brasil. Então, são dados que depois, com calma, a gente pode, quando compartilhar a apresentação com vocês podem chamar a gente para uma conversa, para poder detalhar um pouco mais sobre o que tá acontecendo nessa situação, tá certo? Letras português são nossos professores, então são dados que é para vocês darem uma olhada com mais calma depois, e aí, se for necessário, uma conversa posterior sobre isso, tá? Alguns estudos são feitos na DAI, e é interessante que a gente tenha esses dados e pode disponibilizar isso para vocês. Um outro dado que eu vou só chamar atenção, pelo número de cursos fica muito grande, então eu vou chamar só atenção, que é a pesquisa de egresso, tá? Baseado, né, nos dados da RAIS, né, e do SIGRA, né? Ela tenta mostrar um pouco como que está a remuneração dos nossos estudantes, né, depois de formados, né? Então eu pego aí, através dos dados disponibilizados na época no Ministério da Economia, né? Não sei como está a organização, para onde vai esse relatório agora, mas o fato é que eu consigo mostrar como que está a distribuição por profissão, tá certo? O que eles indicam, né? Como que eles estão no sistema. Por atividade econômica, se é na administração pública, se é na educação e por aí vai, tá certo? Então tem uma variação grande salarial ao longo do tempo. E também posso mostrar isso por vínculo, tá certo? Então eu mostro por vínculo como que está, então, a remuneração dos nossos egressos, né, por vínculo aqui. No caso aqui, a maioria dos nossos estudantes, do caso de letras espanhol, né, tradução espanhol, tá com CLT, né, poucos com relação ao serviço público, né, mas eu tenho muita gente com na CLT. E aí eu tenho um gráfico que eu mostro como que está essa distribuição da remuneração dos estudantes com relação ao tempo de formado. De forma geral, os estudantes que têm mais tempo de formado recebem os maiores salários, tá certo? De forma geral. Então, mostra como isso está ao longo dos semestres, para que a gente possa mostrar isso, inclusive, para os nossos estudantes. É um dado interessante para mostrar, principalmente eu vejo isso como professor que também trabalha com formação de professores. Muitas vezes, nossos estudantes ficam perguntando com relação à colocação deles no mercado. Então, esses dados sobre egresso são interessantes porque eu posso mostrar como que isso está numa fotografia, mostrando a renda média no mercado, mas posso também mostrar como ela está variando ao longo do tempo, né? Que isso pode ser interessante como um estímulo para eles entrarem na carreira, tá ok? Aí, como eu disse, eu tenho outros cursos aqui. Eu não vou atentar para todos os cursos, porque senão a gente vai ficar com uma apresentação muito longa. Então, eu peço desculpas aos demais cursos, mas eu vou passar direto, que eu queria só mostrar que esse dado existe, ele está disponível e a gente pode detalhar mais se for necessário, tá ok? Então, eu vou acelerar a apresentação para a gente poder passar para o próximo ponto. A gente geralmente faz a apresentação completa para todas as unidades, mas como ele tem muitos cursos, a apresentação fica muito longa. Como vocês podem ver, são muitos slides. Bom, e aí nós vamos nos relatórios, né, das visitas em loco, né? Então, a ideia é não só analisar a visita em loco, mas também ver como está a evolução do CPC baseado nessa visita também. Então, isso é interessante. Então, o que eu tenho aqui, né? Então, eu pego, por exemplo, língua portuguesa, né, licenciatura. Então, eu tenho um conceito final 5. É um conceito bom. Como eu disse,
A visita em loco, ela muitas vezes, que é feita por avaliadores, que tem outros parâmetros para poder fazer essa avaliação, diferente dos estudantes, tá certo? De forma geral, traz resultados muito bons. O Paulo até comentou, pode baixar nota? Em teoria, pode baixar nota, mas eu não conheço nenhum caso na Universidade de Brasília que tenha baixado nota de uma visita em loco. Eu vi notas sendo mantidas, mas notas sendo baixadas eu não conheço nenhum caso de nota que foi baixada. Então, quando eu olho para as três dimensões, né, organização didático pedagógico, corpo docente e infraestrutura, eu vejo que as notas estão entre 4 e 5 na sua grande maioria. Então, por isso, esse conceito final, 5 para esse curso, ok? Quando eu vou para o bacharelado, eu tenho um conceito 4, tá certo? E aí a gente sempre discute isso. Apesar de ser licenciatura e bacharelado, são cursos muito próximos, né? Possivelmente professores muito próximos, e eu tenho que ver quando que isso aconteceu? Quando eu olho para as visitas, a visita de, me corrija se eu estiver errado, tá? A visita de licenciatura aconteceu em 2014 e a de bacharelado também em 2014. Então, quer dizer, o contexto e a realidade daqueles cursos estavam muito próximos naquele momento. Quando as visitas são muito distantes, pode acontecer alguma divergência, mas quando elas são muito próximas, basicamente a fotografia deveria ser a mesma. E aí eu vejo que na organização didático-pedagógica, eu já tenho notas, conceitos 2 e conceito 3 acontecendo, coisa que na licenciatura não tinha. Aí eu não sei se o PPC do curso de bacharelado talvez ainda não tivesse sido atualizado como curso de licenciatura, né? São questões que acontecem que só quem está em loco pode dizer se isso aconteceu, né? Com relação ao corpo docente, eu tenho um conceito 3, eu não tinha esse conceito 3 na licenciatura. Com relação à infraestrutura, eu tenho um conceito 3. Então, assim, alguma coisa diferente no bacharelado foi visto que não foi visto na licenciatura, tá certo? No curso noturno, volta ao conceito 5. E a visita foi em 2015 já. Então, veja bem, me parece que existe uma diferença, analisando assim os dados, né? Me parece que existe uma diferença entre o curso da licenciatura e bacharelado que justifica esse conceito 5 e este conceito 4, porque o conceito final, o conceito 5 do licenciatura, está muito próximo com relação à distribuição das notas ao que eu encontrei no curso do diurno, tá certo? Aqui é francês, né? Bacharelado, tá certo? Também é um conceito 5. Eu tenho até algum item aqui aparecendo com o conceito 3, mas majoritariamente eu tenho conceito 4 e 5 acontecendo, então a nota final acaba sendo o conceito 5. Na licenciatura mantém o mesmo padrão, tá certo? Tem um conceito 3 acontecendo, tanto em corpo docente como em infraestrutura, mas a nota final acaba sendo o conceito 5. Em inglês, a mesma coisa, tá certo? Bacharelado em licenciatura. E aqui eu tenho outro curso, tá certo? Que eu também tenho um conceito 4, tá certo? Que o português como segunda língua, né? Eu tenho um conceito 4 com alguns itens acontecendo em 2, acontecendo em 3, tá certo? Mas é um conceito bom, conceito 4. Em espanhol, licenciatura, conceito 5. Japonês, conceito 5. Tradução espanhol, conceito 4, tá certo? E aí eu ele de forma geral, tá certo? Lendo todos os relatórios, destacando os pontos que nós consideramos que podem ser melhorados, tá certo? Como indicação para a unidade acadêmica. Então, alguns pontos que já podem, inclusive, já ter sido mudados. Pelas datas desses relatórios, 2014, 2015, né? Muita coisa pode ter sido mudada já. Mas, como a gente está olhando para o relatório, a gente faz a indicação baseada nisso, tá certo? Então, peço desculpas se algum dos itens que eu vou chamar a atenção aqui já foram mudados, porque pela data do relatório, a gente não tinha como saber se já tinha sido mudado ou não. Então, primeira questão, recomenda-se garantir a atuação exitosa de todos os NDEs dos cursos, que esses sejam eficientes na atualização e revisão dos PPCs. Que é o caso específico de PBSL, que o NDS é composto por professores do curso. Então, o avaliador indicou naquele momento que isso não estava acontecendo. Possivelmente já tenha mudado, mas naquele momento foi uma indicação feita pelo avaliador.
Bibliografia básica complementar. Isso acontece de forma geral em muitos cursos da UNB para questões que tenham que ser melhoradas. Agora, isso é um pouco diferente, porque quem faz a validação da bibliografia básica complementar agora é o NDE. Então, o NDE, a partir de um estudo de levantamento das emendas dos cursos, né, dos programas de disciplina, na verdade, ele indica se tem ou não tem aquela bibliografia suficiente para os estudantes. Tem um documento do NDE que é avaliado agora. Antigamente não, né? Tinha até uma visita em loco na biblioteca para verificar isso. Agora o NDE é que vai fazer essa indicação, tá certo? Um outro ponto que aparece muito em curso de licenciatura é com relação à experiência na docência de educação básica. Se pede muito, tá certo? Nos cursos de licenciatura, que os professores contratados nos cursos tenham alguma experiência na educação básica, né? Já que eles vão formar professores, seria interessante isso. Isso está presente em muitas tabelas de avaliação, tá certo? De prova de professor para docência. O que a gente fala sempre é que deve ser destacado mesmo isso, porque assim, sempre que possível, o professor que traz essa experiência de educação básica para o curso superior vai ser uma coisa que será agregada, com certeza, à formação dos estudantes. Em muitas situações, a gente se preocupa muito com o currículo do professor, né, com a experiência e tal, só que a docência acaba fazendo uma falta depois, tanto no processo formativo como também na avaliação do curso. Essa questão da instalação de coordenações de cursos é muito comum também na universidade, porque nós trabalhamos com coordenações compartilhadas, né? Pouquíssimos cursos hoje têm coordenações específicas, né? Geralmente as salas são compartilhadas, tá certo? E o que as equipes de avaliação acabam cobrando? Que elas podem ser compartilhadas, mas que elas tenham algum local um pouco mais reservado para que os coordenadores possam atender os estudantes em caso de uma conversa um pouco particular, tá certo? Porque geralmente é feito, são várias mesas na mesma sala, onde se compartilha equipamentos e também o secretariado, mas eles pedem que tenha nesse ambiente um espaço reservado para que os alunos possam ser atendidos, tá ok? Outro comentário aqui é genérico para a Universidade de Brasília, tá certo? Com relação aos cursos noturnos, principalmente, né, que em algumas situações foram identificadas situações onde os alunos dizem que as secretarias fecham cedo, o atendimento acaba cedo, né? Isso vem mudando ao longo do tempo, imagino que o Hélio já tenha mudado um pouco sobre isso. A atividade noturna, principalmente no Darcy Ribeiro, a gente entende que ela sempre tem a questão de complicação pela segurança, mas eu sei que isso vem mudando ao longo do tempo, tá ok? A questão de informática, de laboratório com computador e tecnologias, eu imagino que isso tenha mudado também ao longo do tempo, pela data dos relatórios, mas se não foi mudado, é um item que deve ser levado em consideração, tá certo? E eles chamam muita atenção, na época de 2014 e 2015, com relação a essa adequação dos cursos de licenciatura pelas diretrizes curriculares com relação a questões éticas, históricas da cultura africana, tá certo? Afro-brasileira e indígena, que não estava presente ainda em muitos PPCs, mas que foram mudando ao longo do tempo já, isso eu tenho certeza. Aqui a gente traz um dado que para outros institutos é muito interessante, e eu acho que para o IEL também vai ser interessante. É a inserção dos professores na pós-graduação. Os dados que nós temos, baseados no censo, tá certo? Demonstra que nós temos. A gente não consegue pegar todos os professores por questões de cadastro e registro dos professores. Mas o que a gente conseguiu foi extrair 158 professores efetivos do IEL, e desses 158 eu tenho 75 que não estão em nenhum programa de pós-graduação, 78 que estão em um programa e 5 que estão em 2 programas, né? O que a gente chama atenção com isso? A gente entende, do ponto de vista até de avaliação, que o ideal é que a maioria estivesse inserida no curso de pós-graduação. A gente entende isso. Mas também entendemos que os cursos de pós-graduação têm critérios para que os professores possam entrar, né? Então, os critérios de credenciamento variam de curso para curso. Mas é interessante pensar assim, como que eu posso estar favorecendo o ingresso de novos professores a esses cursos de pós-graduação? Porque a tendência é, professores que estão na pós-graduação tendem a ter um maior nível de publicação, principalmente publicação de impacto. Então,
chamou um pouco a nossa atenção de que quase metade ainda não está no curso de pós-graduação. Esses dados são de 2019, tá certo? Foi a última extração que a gente fez com esses dados. Pode ter mudado aqui para cá? Pode ter mudança, mas chama atenção que é um valor próximo a 50%, tá certo? Um dado que é interessante do IEL, que chama a nossa atenção também, é com relação à publicação, né? De forma geral, quando a avaliação acontece, aqui eu trago o critério de análise, é que quando metade dos professores não possui nenhuma publicação nos últimos 3 anos, o conceito do curso é 1 para produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Quando pelo menos metade possui no mínimo uma produção, conceito é 2. Quando pelo menos metade possui 4 produções, conceito é 3. E assim consecutivamente, até chegar ao conceito 5, onde pelo menos metade possui no mínimo 9 produções, né? Segundo nossos dados, esses cursos que foram avaliados, de forma geral, já indicam produções de 5, 5, 5, 5, 5, um curso com 4, que é, né, que apresenta 4, mas, de forma geral, é uma produção boa. E aí, no extrato que nós fizemos, baseado no Lattes de 2016 a 2019, nós encontramos, sim, que mais da metade dos professores do IEL, né, independente do curso, mas do IEL de forma geral, tem uma produção já de 9 produções ou mais, né? E aí, no caso, a gente chama atenção que as produções levam em consideração não só artigos, capítulos, mas outras produções também. Então, na nossa fotografia aqui, tá certo, os professores do IEL estão bem, porque conseguem o conceito 5, né, com relação à produção acadêmica, tá ok? Bom, em resumo, era isso, tá certo? Na verdade, é uma demonstração do que nós temos para apresentar, para que a gente gere uma conversa, uma discussão, e se for necessário algum estudo específico, alguma conversa mais detalhada sobre algum ponto, nós nos colocamos aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Delano. Só lembrando, né, o que eu falei no comecinho, a gente vai disponibilizar essa apresentação, mandar por e-mail, por SEI, tá? Infelizmente a gente fez um pouco corrido, porque, né, muitos slides, muitos resultados, e assim, a gente está trazendo realmente só passando por cima, porque a gente tem muita informação. Então a ideia é justamente passar isso para vocês, né, mostrar a vocês, porque em muitos avalias que a gente faz, a gente sempre tem esse feedback, não conhecia a pesquisa de egressos, não sabia que vocês mexiam com evasão, não sabia da consulta, nunca ouvi falar da consulta, que é algo que a gente está buscando sempre melhorar, está buscando sempre ter essa participação. Já posso até dar um spoiler aqui, que a gente vai lançar a consulta hoje, ou no máximo segunda-feira. A gente mudou um pouquinho o formato dela, fizemos revisão dos instrumentos, qualificamos bastante a pesquisa. A gente quer dar uma robustez maior a isso, e para isso a gente precisa do apoio das unidades, né? A gente precisa que vocês saibam que a pesquisa existe, né? Conscientizem a comunidade de vocês, né? De cada unidade. E mais importante que respondam também, né? Que assim, sem resposta a gente não vai conseguir ter uma significância aí que a gente busca. Então, a ideia agora desse momento final aqui da nossa reunião é justamente passar a palavra para vocês, tá? Se vocês puderem levantar a mão ou falar, né? Para a gente começar a discussão. Aí eu vou passar a palavra para a professora Gladys também para as suas considerações, professora. Obrigada, Guilherme. Acho que antes eu tenho alguns breves comentários, mas eu acho que eu vou passar para a Sabrina, ela quer fazer, acho que uma pergunta ou comentário, não sei. Professora Sabrina. Oi, boa tarde. Eu agradeço a apresentação. Eu já tinha olhado. Vocês me escutam bem? Sim. Tá, ótimo. Eu já tinha olhado o relatório. Eu fiquei na dúvida quando eu vi o relatório, porque eu vi que algum desses cálculos que vocês fazem, né, de avaliação, eu não vou saber agora dizer qual deles, CPC, ele é feito com base na nota do ENAD, né? E, por exemplo, os nossos alunos de línguas estrangeiras, né, dos cursos de línguas estrangeiras, eles não fazem o ENAD. Já há muitos anos eles não fazem o ENAD. Então, eu fiquei na dúvida como que isso é feito, porque uma vez que os nossos alunos não fazem o ENAD, fica um problema aí, né? De você avaliar uma coisa que o aluno não faz.
E aí, por exemplo, na língua espanhola tem lá a nota 1. Né? Na licenciatura espanhola tem lá a nota 1, mas essa nota não é uma nota que é fidedigna, porque os nossos alunos, eles não realizam, se eu não estou enganado, o ENAD desde 2011. Em 2011 foi suspenso o ENAD para os alunos da licenciatura espanhol em todo o Brasil, porque o ENAD ele é feito para as licenciaturas em português. E o nosso curso não é uma licenciatura, não é uma dupla licenciatura, né? Não é como em outras universidades, que é português e espanhol. Ele é só em espanhol. Então, o nosso aluno ia fazer uma prova que não tinha nada que ele estudou, porque o nosso aluno só estuda espanhol. Então, aí eu queria saber como é que fica essa questão, se vocês tinham essa informação, se não tinham, como é que... Ou como é que ficaria, né? Professora, acontece, por isso que aquela tabela que mostra todos os CPCs e ENAD tem datas muito antigas, né? Você pode ver que as datas são de 2011 e tal, são datas antigas, é exatamente isso. E aí, por isso, é que gera a visita automática do curso. Então, assim, aquela questão, para o INEP, o curso está sendo abaixo de 3, ele gera uma visita automática. Então, como o curso de você está com o CPC baixo, devido a essa questão, eles geram uma visita automática. Por isso que está lá tudo em vermelhinho marcando que vai ter visita. Porque a partir do momento que voltarem as visitas presenciais, eles começam a visitar os cursos que estão com avaliação baixa nas últimas análises. Então, assim, é um contrassenso, concordo com você, é um total contrassenso. Só que é um contrassenso no qual, de alguma forma, os cursos da licenciatura deviam mexer deviam mexer com isso. Por quê? Porque senão eles vão continuar gerando visitas automáticas pelo sistema. Enquanto os cursos não tiverem uma decente específica para a língua estrangeira, do qual ele faça uma prova específica para a sua língua estrangeira e não uma prova de português, eles vão continuar gerando visitas automáticas. E aí, por isso que eu mostrei que o CPC de vocês acaba sendo CPC baixo, mas quando tem uma visita em loco, o CC, que é o conceito de curso, fica uma nota alta. Então, tem notas 4 e 5. E vai se manter assim, porque o que gera a visita é o CPC. Então, se o sistema não mudar, eles vão continuar fazendo visitas a cada 3 anos com vocês, porque os CPCs são baixos. E não somos nós que calculamos a nota, é o INEP. Então, a gente não tem gerência sobre isso. É porque, de repente, tem que ter porque quem faz as provas são o INEP, se não me engano, né? Tem que ter teria que ter uma solicitação, não sei, como que as reitorias das universidades que têm cursos, habilitações somente em línguas estrangeiras, teriam que fazer uma solicitação para o INEP para organizar essas provas, e aí não seria só os cursos, né? Teria que ser, de repente, a partir desses relatórios, o DEG teria que organizar com a reitoria, começar a articular de alguma forma essas solicitações, né? Não sei Exatamente. como é que seria esse Não, processo. você teria de ter um movimento que teria justamente isso. Eu acho que o Conselho Nacional de Educação, de alguma forma, teria de se posicionar com isso, tá certo? Então, sinceramente, soltar uma resolução no qual as licenciaturas de língua estrangeira, especificamente língua estrangeira, não fossem avaliadas por essa régua, porque senão vocês sempre terão visitas em loco. Fica a pergunta, como começar esse processo. Hoje, infelizmente, a gente sempre convida o pessoal do DEG, né, que cuida diretamente com essa área de avaliação, mas o diretor da DTG está de férias, acho que o Danilo, que é bem conhecido entre todos, né, que cuidei dessa parte de avaliação especificamente, ele também não pôde, então a gente está desfalcado no DEG com relação a isso, tá? Mas aí a gente passa para eles essa discussão aqui, pode deixar. Professora Rosana? Bom, boa tarde, né? Boa tarde, professora Gladys, boa tarde toda a equipe do DPO, né? Da Diretoria de Avaliação. Prazer revê-los. Bom, talvez eu não seja breve, né, Gladys? Pelo histórico.
Eu acho que é interessante, primeiro assim, acho que esse evento é muito interessante para a gente compartilhar muitas informações e a memória também, né, do curso. Então, eu vou fazer uma fala um pouco de memória também aí das nossas avaliações, e vou fazer um pouco de trás para frente, tá? Vocês me permitam falar aí do fim para adiante. Começando justamente pela fala da Sabrina, que foi muito interessante, para esclarecer também que nós solicitamos, à época, né, que os alunos das línguas não fossem inscritos no ENAD, porque realmente os resultados eram baixos, eles fazendo a prova. Então, hoje a gente trabalha com um mecanismo previsto, que é o da dispensa, né? Eles são literalmente registrados como alunos dispensados. E a fala final de Sabrina é muito importante, porque é necessário, da parte do decanato de graduação, realmente uma atuação política, não sei se via, né, por grade ou via reitoria mesmo, e Andifes, né, no sentido de contemplar os cursos de línguas estrangeiras que não são dupla habilitação com provas específicas, né, é do nosso interesse, porque os nossos alunos são muito bem informados na UNB, né, em geral. Então, não é que a gente não queira fazer a prova, é que não há editais. Ao longo do tempo, isso vem mudando. Na avaliação 2021, né, que a gente está esperando, a gente já teve prova específica para português e para inglês, edital específico de língua única. Né? Então, eu acho que fica a demanda aqui, né, na voz da Sabrina, que eu estou aqui endossando, de a gente buscar uma atuação política junto no Ministério, que eu espero ter um olhar, né, mais específico e direcionado à educação e suas características nesse sentido. Bom, e isso cabe não só para as línguas estrangeiras, mas para as outras línguas específicas com que a gente atua, por exemplo, o curso de língua de sinais brasileira, em português como segunda língua também. O próprio PBSL, os alunos fazem prova, mas completamente descontextualizado, né? Até onde eu sei, enfim, até onde eu acompanhei, eles faziam a prova, não sei se fizeram em 2021. Esse é um ponto. Outro ponto, então, que eu queria abordar com relação às visitas em loco, né? Eu acho, professor Delano, enfim, a gente recebeu 12 comissões de avaliação em loco nesse interstício 2014-2016, mais ou menos, né? Foram 8 cursos avaliados com nota máxima, nota 5, e 4 cursos avaliados com nota 4. Eu acho que isso demonstra, de maneira geral, o potencial que a gente tem de alcançar a nossa nota máxima, né, em todos os cursos, e também mostra como cada comissão, se a gente faz um estudo comparativo de todos os relatórios, como cada comissão que chega, independentemente do período, tem um olhar específico, para as questões de infraestrutura, né? Foi mencionada a questão de ter um laboratório de informática específico. A gente fazia visita em loco com eles no laboratório de informática do BSA, que é onde grande parte das aulas do IEL são alocadas, né? Uma parte das comissões se via tão completamente satisfeita e aquilo ali bastava. Outra parte vinha com essa história de ter um laboratório específico, né? Muitas vezes eu respondi, imagina que uma universidade que tem 90 e poucos cursos tem um laboratório específico para cada curso, né? Do ponto de vista de infraestrutura, nós que estamos caminhando para uma discussão sobre laboratório multiusuários, eu vejo assim, um pouco de contrassenso das comissões, né, de exigirem isso. Na minha intuição ali, basta que, né, para não dizer opinião, para não ficar muito no vazio pessoal, enfim, que a universidade tenha infraestrutura de laboratorial, de informática disponível para os alunos com reserva, né, enfim, deveria ser suficiente. Mas a gente sabe que aí visita em loco é cabeça de juiz, né? A depender do trio e da formação que eles têm, da relação deles, a gente vê isso. Também o problema das licenciaturas portuguesas de diurno e noturno, que receberam 5, versus o bacharelado, que recebeu 4. Para além dessas questões de infraestrutura, a gente tem hoje que eu vou chamar aqui, aí falando com os colegas também, especificamente, não sei quantos do português estão aqui, eu acho que a gente tem uma crise de identidade de perfil profissiográfico no nosso curso de bacharelado português hoje. Né? Quem é o egresso do bacharelado português? Né? A que profissão ele se liga lá no fundo? Então, essa foi uma discussão que em algum momento a gente tentou começar no curso e eu acho que ela ainda pode ser retomada.
em alguma medida, né? Os outros 3 cursos que receberam nota 4 são cursos novos, eram cursos novos, estavam passando pela primeira avaliação, pela primeira visita e pela primeira avaliação na sua totalidade. Então, na época, a gente avaliou, né, como muito bons os resultados da tradução espanhol, do LEA, né, e o PBSL, que já não era tão antigo, mas é um nicho tão especializado que também não é qualquer comissão em loco que consegue compreender a dimensão política, né, e desse curso, política e epistemológica, vou dizer assim, porque o recorte é bem específico. Então, claro, nós estamos trabalhando aqui com os números e resultados de avaliação, né? Entendo a apresentação nesse sentido, mas também estou trazendo algumas questões que fiquem aí depois como reflexão no próprio IEL, né? Para coisas que a gente possa trabalhar. E então acho que é um pouco isso assim o panorama, né? Geral da nossa avaliação, para também trazer para vocês alguma informação adicional para além dos números, né, que a gente recebe ali do INEP. Achei muito interessantes os dados de evasão. Acho que evasão é um campo que a gente deveria, né, a professora Gládia da área de avaliação, enfim, a gente tem que se debruçar muito, muito sobre isso. Já fizemos pesquisas na época do Reúne, quando os projetos de pesquisa foram apoiados nessa área, né? Então, a gente tem muita informação sobre as causas da evasão, né? A gente sabe que estão muito relacionadas com questões de saúde, mas também com a sobrecarga dos alunos, especialmente dos alunos trabalhadores, a dificuldade de permanência na instituição. E eu queria perguntar, não sei se... Eu vou fazer as perguntas tá? Um dos resultados dos nossos cursos com os demais cursos na área de letras nacionalmente falando, né? Pelo que eu entendi. Queria saber se vocês têm comparação dos cursos de letras, se é possível extrair esses dados, com os demais cursos, porque talvez haja questões também específicas da instituição ou da região, e aí Brasília é muito única, né, nessa situação, em relação a essa movimentação de cursos. Eu acho que é importante a gente compreender o aluno de letras em comparação com o aluno de outras áreas no universo, né, da UNB. Então, esse é um ponto, se seria possível ter acesso a esse tipo de dado também. E eu acho que, então, vou pular aqui um pouquinho, o questionário socioeconômico, né, eu penso que, em grande medida, revela não apenas a nossa necessidade de nos aproximarmos dos alunos para tratar do tema avaliação, mas também ele revela muita coisa daquilo que a gente pode melhorar internamente enquanto metodologia e prática, né? É um pouco a avaliação dos estudantes, aquela da UNB, né, que a gente recebia, que agora já ficou mais opcional. Então, eles dizem muita coisa sobre a nossa prática interna, acho que também é uma coisa para a gente se debruçar. E, por fim, com relação à consulta comunitária, então, agora cheguei no começo, né? O meu fim é o começo do slide. Queria perguntar se para o planejamento, agora 23 em diante, estava apresentado ali o de 2022, né? Para além desse pedido de apoio às Rosana, a gente não está conseguindo te ouvir, está cortando a sua fala. Para mim, ela travou, gente. Acho que ela caiu. cortou, né? Agora voltou. Voltou. Acho que agora voltou. Eu não reparei que estava congelado para mim. Eu estava perguntando, para além desse pedido de apoio à unidade na divulgação do questionário, que outras medidas a diretoria está pensando no sentido de sensibilizar a comunidade? Porque o universo de respondentes, mesmo na totalidade da UNB, é muito pequeno, né, em relação ao nosso número total de estudantes, docentes e técnicos.
E, enfim, né, acho que mesmo esse apoio das unidades, né, pode ser acompanhado de outras medidas. Queria saber se vocês já estão pensando em alguma coisa nesse sentido. Obrigada, professora Gladys, e a equipe toda do DPO, e peço desculpas aí por ter me alongado na fala. Obrigado, professora Rosana. Só alguns pontos aqui com relação à evasão, né? Dados de evasão, por exemplo, a gente está utilizando diretamente mesmo os dados do INEP. Então, até no nosso site a gente bota lá o link direto, né? E dá para fazer muita coisa. Assim, o que a gente fez foi bem específico, né? Nesse sentido de deixar um pouco nesse patamar de comparação mais geral, mas a gente consegue ver especificamente cada um dos cursos, consegue ver por região, pegar universidades específicas, né? Algo que a gente faz de vez em quando com relação aos rankings é pegar só as universidades que estão acima da gente para ver como que elas estão indo, né? Então é algo que a gente tem essa facilidade em fazer. E, né, caso seja do interesse de vocês, pode ter um pedido também, né, que venha do IEL para ajudar vocês em alguma análise específica. Então a gente está à disposição para isso também. E com relação à consulta, o que que a gente vai fazer esse ano? A gente está fazendo uma amostra mesmo, né, probabilística, para ver se a gente consegue dar uma representatividade nos resultados, né? Porque o que que a gente tem todo ano? A gente tem uma pequena amostra da comunidade. E que a gente não consegue dizer que é representativa porque tem unidade que responde, tem unidade que não responde, e o IEL, por exemplo, é uma grata surpresa, né? Como o professor Paulo falou, eu também não tinha essa noção de que tinha bastante resposta, né, assim, em relação ao total da consulta, né, mas ainda assim ainda falta muito, né, no quesito de ser representativo. Então a gente está tentando buscar essa representatividade. E esse ano a gente vai, além disso, né, de mudar um pouquinho essa forma de coleta, vai acompanhar as respostas. Então, não vai mais um link específico para todo mundo responder. Apenas pessoas específicas vão receber o link da pesquisa e a gente vai aí ao longo desse mês e até meados de fevereiro ver, acompanhando cada pessoa para ver se elas respondem. Então já desloquei uma equipe para isso, para ter esse acompanhamento mais de perto das respostas, para a gente poder utilizar melhor esses instrumentos, né? Ainda mais agora que a gente já passou também por uma fase de revisão, botou especialistas aqui da própria universidade, né, para validar os questionários que a gente fez. Então, assim, a gente gostaria muito que isso fosse mais utilizado e da forma, né, correta, que esses dados auxiliassem nesse monitoramento que a gente está buscando todo ano, né, na parte de autoavaliação. Se você quiser comentar algo, Delano, Paulo. Não, só um comentário sobre a visita em loco com relação à ficha do INEP, né, e até os próprios avaliadores. Infelizmente, a gente sabe que a ficha ela tem uma tendência a privilegiar, nesse momento, as faculdades particulares. E por isso, esses espaços específicos que a universidade pública não tem, tá certo? Então, e aí, às vezes, a gente tende, pela argumentação, mostrar que não é necessário esse espaço. Mas alguns avaliadores chegam aqui querendo encontrar os espaços que encontram em faculdades particulares. Então, essa é a nossa realidade nesse momento. Por isso, alguns são sensíveis e vão entender e acham que aquele espaço compartilhado é o suficiente, e outros vão dizer, não, eu quero que tenha tal coisa aqui, só que você está numa instituição pública e não numa instituição privada. Então, a gente encontra essa divergência de avaliação, como a gente olhou para todos os relatórios da universidade, a gente vê nitidamente isso. A gente pensa, olha, esse foco foi isso aqui. Então, por isso que a gente fala, hoje em dia a gente trabalha muito mais com a questão de orientar, por exemplo, que a indicação desses espaços esteja presente nas placas, nos indicadores da unidade, para que o avaliador, quando chega, não, existe aqui um local chamado isso aqui, que era o que eu queria. Pronto. Porque é isso que ele quer encontrar. No final das contas, é isso que ele quer encontrar. Então, assim, eu posso discordar da regra, mas é essa regra que eu tenho. Então, eu tenho de trabalhar com ela e ver e reclamar quando for possível, como for permitido, né, para fazer o questionamento sobre isso. Agora, sobre o curso de vocês com relação à avaliação, eu sou do curso de Ciências Naturais. Nós também não fazemos ENAD. Nós também não temos, nós estamos numa briga danada para fazer, que eles queriam que a gente fizesse com a biologia.
Não tem nada a ver com o nosso curso, absolutamente nada a ver. Então, não tem como fazer. Então, nossos alunos formam desde 2000, e o curso de 2006, a primeira turma desde 2010, e nenhum aluno fez ENAD. Então, assim, a gente está nessa briga também. Então, assim, é um movimento que eu acho que a universidade, uma hora, vai ter de comprar. Vamos falar, olha, existem cursos aqui que não estão sendo avaliados, ou que foram avaliados no passado com notas baixas, que isso aconteceu porque eles estavam no local errado. Então, eu acho que tem que ter um movimento disso, principalmente as licenciaturas, ou os cursos novos, né? Que aconteceu isso. É só isso. Acho que a professora Ana Adelina também quer falar. Boa tarde. Eu cheguei atrasada porque eu tinha um outro compromisso antes de ter recebido o convite para participar da reunião. Minha fala vai mais ou menos na direção do que a Rosana e o professor Delano falou. O meu curso é o PB, Português do Brasil como Segunda Língua, né? Desde 98 que a gente vem dando aula nesse curso, que foi quando ele foi implementado, e nunca participamos de avaliação pelas razões que a Rosana já apresentou. Mas eu queria pontuar algo aqui que eu não sei se foi falado antes, porque eu cheguei atrasada. Esses questionários que são preenchidos, há algum momento de avaliação interna dos cursos? Por exemplo, uma avaliação interna do PBSL, eles contemplam alguma avaliação ou apontam para alguma avaliação? Eu estou dizendo isso pela evasão do curso de PBSL. Então, eu queria saber se há alguma coisa no... Eu também não li o relatório, para ser sincera, porque essa semana, para mim, eu participei de muitas bancas, não houve tempo para eu ler. E gostaria de saber se há alguma coisa no sentido de avaliação interna do curso. Uma autoavaliação crítica mesmo do curso, por duas razões. A primeira, eu tenho notado, eu estou nesse curso desde 98, né? Foi uma das implementadoras do curso. Eu tenho notado que o nível dos alunos que estão entrando no curso tem caído demais, a ponto da gente precisar dar aula para eles de conteúdos voltados para leitura e para escrita, e é um curso de letras. E segundo, não sei se é em decorrência disso ou em outros fatores contribuem, eu acredito, é que a evasão é muito grande também. Então, não sei se é objeto disso agora, porque eu perdi a fala inicial, mas, de qualquer modo, como se trata de uma avaliação da universidade, não sei se eu não poderia, essa minha fala, contribuir até para a gente despertar para isso, sabe? Fazer a avaliação nos cursos, porque a evasão está muito grande. O nível de entrada, eu estou falando de PBSL, está muito aquém de alguém que entre no curso de letras. Eu estou dizendo isso porque eu pego turma também no primeiro período e faço questão de pegar. E vejo que talvez isso possa interferir na avaliação, muito embora, pelo que eu estou entendendo, o PBSL não esteja sendo avaliado, ou se for, vai necessitar de uma visita técnica, mas gostaria de pontuar isso. Eu estou muito preocupada porque eu sou meio... Quer dizer, sou meio mãe desse curso também, e gosto demais do curso, e venho vendo assim, o desempenho do alunado cair demais. Então, eu gostaria de saber de trazer essas considerações e saber se elas são pertinentes para, depois de uma avaliação dessa entrega desse relatório, a gente pensar em termos de universidade como um todo. Isso também eu vejo que está acontecendo em outros lugares, tá? E aí eu fico pensando se não é uma crise geral acadêmica, em razão de toda essa mudança de mundo que está acontecendo, as pessoas com essa história de empreendedorismo, a precarização do trabalho, que contrata qualquer pessoa, e por isso, vamos dizer, respinga diretamente no interesse dos jovens pela universidade.
Então, eu estou trazendo essas questões porque eu acho que seria um momento interessante, na minha opinião, mas eu queria ouvir vocês. É sobre isso que eu queria dizer algumas palavras. Muito obrigada. Obrigado, professora. Realmente a gente tem bastante interesse, né, em aprofundar os resultados. Aqui, esse momento é mais para uma coisa geral mesmo, Sim. né, mostrar alguns dos resultados. Não sei se você perdeu também a parte do professor Delano, que ele passou, né, pela parte de evasão, dos egressos. Todos esses resultados a gente tem relatórios mais detalhados sobre os resultados. Então, Sim. por exemplo, deve ter porque eu não tenho certeza, tá? Teria que ver lá na página se tem realmente o de português do Brasil segunda língua. Porque alguns resultados, como por exemplo de egressos, eu preciso na base de dados que tenha pelo menos 10, 20 egressos para que eu consiga fazer um relatório sobre aqueles dados de salários, né, de colocação no mercado de trabalho, mas ainda assim, mesmo que o relatório não esteja disponível, a gente tem essas informações e a gente consegue compartilhá-las com vocês, que já foi o caso de alguns cursos de engenharia, tem umas engenharias mais novas, né, que ainda não tem muitos egressos, o pessoal ainda não está, porque tem uma restrição também com relação aos dados que a gente usa, que é da RAIS, que são apenas vínculos formais. Então, PJ, né, pessoal que faz consultoria, que abriu empresa, a gente, infelizmente, não tem essa informação. Então, depende muito do perfil do profissional. E então vai depender da característica do curso, mas de qualquer forma a gente está à disposição, tá, para isso. A gente tem esse interesse de aprofundar mais nos dados, mas no nosso planejamento a gente tenta abarcar mais a universidade, no sentido, né, de dar esses insumos, esse instrumental a todos os cursos e em casos específicos, caso demandado, né, se for do interesse de vocês, se for do interesse do IEL, a gente pode conversar, sim, sobre algo mais específico para um curso em especial, ok? Ok, obrigada. Como é que eu baixo aqui a mãozinha? Já desapareceu minha mão daí? Ainda não. Eu estou Você clicando em vai, cima, mas não vai. você Como vai é de que novo em reação e clica de Foi. novo na mãozinha. Aí, saiu. Já saiu? saiu, já saiu. Obrigada. Professora, só Obrigado. permite só um comentário rapidinho. Algumas unidades acadêmicas estão fazendo as suas próprias avaliações internas, tá certo? A FT fez isso, a FGA também está fazendo isso, tá certo? Que são muito bem vistas pela universidade, justamente por isso, onde eles se debruçam sobre esses relatórios, tá certo? E veem o quanto estão avaliando, criando indicadores, olhando para principalmente para os instrumentos de avaliação e ver o que pode ser melhor dentro daqueles instrumentos de avaliação. Então, esses movimentos estão acontecendo dentro de algumas unidades acadêmicas. E a gente, da AIS, se coloca à disposição dessas unidades para poder ajudar, fornecendo dados, fazendo análise, o que for necessário, porque é de nosso interesse, com certeza, que isso aconteça. Porque se cada unidade tivesse uma pequena comissão de avaliação, ajudaria bastante. Justamente por isso, porque são questões incomuns, são questões, às vezes, que são históricas, como a professora Rosana colocou, com relação, por exemplo, a português, não é isso? A questão de bacharelado, assim, a questão de identidade agora dele como profissional, tudo mais, quer dizer, que só tem sentido ser discutido dentro da unidade, não fora dela. Porque se eu levar isso para uma discussão ampla na universidade, ela vai se dissipar. Agora, dentro daquela unidade acadêmica, ela tem todo sentido, tem todo o poder de poder avançar e disseminar. Então, assim, como o Guilherme colocou, a gente está à disposição, e se for para algum estudo específico, a gente pode tentar fazer e ajudar isso aí, ok? E a CPA também está à disposição, professora Ana. A gente podemos todos nós, né, tomar esse momento aqui como início de um diálogo que continua em Isso. outros encontros, em outras trocas. Ótimo. Inclusive, é isso, assim, do ponto de vista das estatísticas, das análises, tem muita coisa que pode ser oferecida ainda, sabe? Tá ok, muito obrigada, viu? Acho que nós temos ainda a professora Alba. Eu vou desligar aqui a câmera. Então, tá, muito obrigada, professora Gladys. Bom, eu queria agradecer, né, a presença de vocês e, e dizer que realmente, por um lado, né, a apresentação, né, que é uma espécie de outro momento de leitura,
me permitiu esclarecer algumas lacunas, né, que eu tive quando li o documento, né? É uma espécie de leitura instrumental, né? Porque a gente não tem preparo muitas vezes para ler gráficos, né? E nesse sentido, em relação a esse último ponto que foi levantado, qualquer instrumento interno, ela precisa desse apoio técnico, né, que vocês têm, porque a gente não tem essa perícia, né, para manejar esse tipo de instrumentos de avaliação. Então, eu acho que por aí, imagino que deve ser o apoio, né, Paulo? Agora, eu queria dizer para vocês que eu estou preocupada com uma coisa, porque as informações, né, elas nos permitem olhar um cenário pré-pandêmico. E aí a gente tem um meio disso, né? Eu vou dizer a notícia ruim, né? Que é essa que todos nós sabemos, que é, se vocês já pensaram como é, né? Que vai ser deprimente, né? A gente olhar os dados desse período obscuro vai ser muito complicado, né? Para a gente sustentar, né, o ânimo. Então, eu fiquei preocupada por isso, não sei se vocês já pensaram nisso, né? Porque, de alguma forma, a gente se olha ali, né? Meu trabalho se olha nesses índices também, né? E a gente tem que ver qual seria, se você já se pensou na forma de tratamento, porque eu não estou pensando nos próximos relatórios, como que vai sair isso. E, nesse sentido, aí eu queria dizer para vocês, né? Que, por outro lado, a gente tem uma coisa boa que está acontecendo, pelo menos na minha perspectiva, por estar na coordenação e no NDE também, que são os cursos novos, os currículos novos, todo esse trabalho que se fez, que realmente foi um trabalho muito árduo para a curricularização da extensão, eu acho que é um momento muito propício, né? Porque a gente, querendo ou não, teve que fazer isso que não estava sendo feito, que é ativar esses núcleos que eles não podem ser um enfeite, eles têm que realmente participar, né, das atividades. Então, achei interessante essa questão de a gente colocar esse problema, mas também essa possibilidade que se abre com os currículos novos, com a implantação dos currículos novos. Tá bom? Muito obrigada. Bom, professora, com relação a esse momento pandêmico nosso, né, a gente tem algumas coisas que ficaram congeladas, né, em termos de avaliação, de levantamento de dados. A nossa universidade, com a resolução, por exemplo, do trancamento, do desligamento, tá certo? Aqueles dados de evasão, eles ficam suspensos, porque aquilo não vai acontecer. Então, agora, nesse retorno, que aí os alunos vão ser trancados ou desligados, tal, que a gente vai começar a recuperar essas informações, né? Do ponto de vista de avaliação dos estudantes, a gente não tem noção do que vai acontecer com relação à percepção deles, porque como o momento foi muito singular, né? Eu não sei o que eles vão colocar ali naquela avaliação. Então, assim, acho que agora é o momento mesmo para os cursos se aproximar dos seus estudantes para poder conversar sobre isso, porque assim, teve curso que teve amplo apoio, teve curso que não teve tanto amplo apoio por questões estruturais do próprio curso, muitas vezes, tá certo? Curso, por exemplo, eu vou citar um curso que eu tenho lá na FUP, o curso da LEDOC, por exemplo, que é um curso que trabalha com as comunidades. É difícil dar apoio à comunidade, sabe? Então, assim, está muito distante isso. Então, assim, a gente vai, agora que a gente vai começar a juntar essas informações para ver como vai ficar, mas a gente realmente não tem uma resposta, mas que vai ser um momento sensível, com certeza vai ser um momento sensível, não tem como. Será que o Paulo e o Guilherme querem falar alguma coisa? Daí eu já faço alguns comentários para a gente encerrar. Não sei se mais algum colega ou alguma colega quer comentar alguma coisa. Pode ficar à vontade por mim, professora. Tá joia. Bom, primeiro eu queria
agradecer muito, eu gostei muito da apresentação, como a professora Rosana falou, a avaliação é a minha área de pesquisa, de estudo, então eu li o relatório já o ano passado, quando vocês haviam enviado, né? Respondi a pesquisa, adoro uma pesquisazinha, então eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e, inclusive, eu fiz um apanhado dos resultados do IEL, assim, muito resumido, mais resumido do que vocês fizeram, e apresentei num conselho ano passado, um conselho que a gente tem aqui do IEL, uma vez por mês, nós passamos para os coordenadores, desculpa, para os coordenadores não, para os chefes de departamentos, para que eles levassem para discussão nos seus departamentos, né? Não sei se houve tempo para isso ser feito, mas são muitos dados e são muitas nuances que a gente tem em toda essa pesquisa. E são muitas coisas muito interessantes nas 3 dimensões que vocês colocam, né, que são analisadas nessa pesquisa, né? Então, eu queria registrar isso, né, que isso foi feito aqui no IEL, mas hoje, vendo a apresentação de vocês, eu vejo a necessidade de a gente retomar isso de uma forma mais sistematizada. Eu acho que isso também estimula os coordenadores de curso que aqui estão para olharem com mais carinho para esse relatório, porque isso nos dá critérios para progredir, né? E critério dentro da área de avaliação é essencial, né? A gente não trabalha sem olhar com muito carinho para esses critérios, né? Eu fiquei bastante surpresa porque eu não sabia que vocês tinham esses dados tão detalhados com relação aos egressos. Eu achei que eram apenas os dados numéricos, né, de egressos, mas não, vocês têm muito mais, né? Tem essa questão da faixa salarial, do tempo, né, de formado, e eu acho que isso é muito interessante também para os cursos pensarem. Como vocês viram, a gente tem muitos cursos, são 16 cursos, então é bastante difícil para a gente coordenar a avaliação interna, né, que eu acho que cada curso tem que olhar para si, dentro de uma coordenação geral, que a direção pode fazer, mas cada curso, e dentro dos departamentos também, né, mas cada curso tem que olhar para si, né. Então, espero que essa apresentação seja assistida pelos colegas e que isso seja um estímulo, né, e no que for necessário, a direção está sempre pronta para apoiar e para dar subsídios para essas avaliações acontecerem, essas autoavaliações acontecerem, né? Com relação à parte de infraestrutura, eu queria só destacar que eu acho que depois da pandemia, a gente progrediu um pouquinho ao retornar, né? Eu e a professora Sandra assumimos em janeiro de 2022, então ainda estamos nos estruturando pós-pandemia, e algumas coisas que estão caminhando agora é a melhoria da nossa infraestrutura, aos pouquinhos, dentro das possibilidades, não só de tempo, mas também financeiras, né? A gente retomou alguns projetos de reforma, conseguimos reabrir 2 laboratórios que tinham sido desmontados devido à pandemia, porque as máquinas tinham sido emprestadas, né, tinham sido enviadas para alunos, então a gente ficou sem máquinas, a gente aos poucos está conseguindo reconstruir tudo isso tudo leva tempo, isso tudo, né, não é uma coisa que a gente faz em um mês. E a gente está indo aos pouquinhos e tem tido o apoio, né, das chefias, das coordenações, e que estão entendendo que a gente está trabalhando aos pouquinhos para que o IEL tenha mais condições e que seja mais bem avaliado também nas próximas visitas, que a gente está ciente que 2023 nós vamos ter visitas, né? E laboratórios era um aspecto importante dessa reconstrução que a gente foi visualizando quando a gente assumiu a direção, né? Por fim, eu ia dizer para você, Guilherme, que pode contar com a gente, ou podia, né? Pode contar com a gente para divulgar o que for necessário. A gente tem uma comissão de divulgação e mídia aqui no IEL, que manda tudo que a gente quer divulgar para as nossas redes sociais. A gente tem uma boa rede social aí, e o nosso site está atualizado, nosso Instagram está sendo alimentado, nosso Facebook está sendo alimentado, mas pelo que você falou, vai mudar o jeito de divulgar, né? Não é simplesmente divulgar um link, mas de qualquer maneira a gente se coloca à disposição para anunciar a pesquisa. Acho que mais gente do IEL, né, tanto docente quanto discente participando,
é muito importante para todos aqui do IEL, né? Então, eu coloco a gente à disposição, a comissão, a divulgação, à disposição de vocês, da forma que for necessário. E, de novo, agradeço bastante o tempo de vocês. Eu acho que foi uma apresentação muito boa para nós e nos dá bastante luzes, né? E caminhos para pensar. Então, muito obrigada. Imagina, a gente que agradece a oportunidade, é sempre muito bom esse momento da gente vir aqui à unidade. Aí eu falei do exemplo de os professores não sabem do que a gente faz, né? Você não estava sabendo dessa questão dos egressos, que a gente tem muito mais informação, sabe? A gente tem um relatório riquíssimo, com muitos dados, a gente já tem aí uma série histórica de alguns anos que a gente está sempre aprimorando, então, e é algo que a gente gostaria muito que fosse mais utilizado, porque a gente vê que, assim, poucas pessoas sabem, não é muito utilizado, né? E é um trabalho muito bacana que a gente faz, modéstia à parte, né? Aquele. Tenho certeza que sim. Mas, mas muito obrigado pela oportunidade, foi um ótimo encontro, como a gente já imaginava. Eu lembro lá até eu que estava lá no IED, na última vez que foi no Avalia, faz 3 anos, né? Foi presencial, foi ali no auditório ali embaixo, né? Foi bem bacana. E é como a gente reforçou aí ao longo da apresentação. Estamos à disposição. Na verdade, a maioria dos nossos estudos estão disponíveis ou no site da avaliação, avaliação.unb.br, ou no site da CPA, cpa.unb.br. A gente vai também passar essa apresentação novamente para vocês, né? Tanto por SEI quanto por e-mail. E ficamos à disposição para colaborações, para novas ideias. A gente gosta muito de trabalhar nessa área. E acho que é isso. Estamos bem no horário. Muito obrigado a todos. Se Paulo e Delano quiserem também, dá um tchau aí para o pessoal. Muito obrigado. Foi muito inspirador Só essa conversa. agradecer. Só Obrigada, agradecer. professor Obrigado, gente. Delano. Obrigada, professor Paulo. Guilherme, obrigado também. Um abraço para vocês. Obrigada, colegas, por estarem aqui hoje. Vamos continuar conversando. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa Tchau, tarde. tchau.